Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Graça e paz, amém? Amém. Se eu falar que vai ter salgadinho, fala graça e paz. Ficou fraco. Vocês não querem comer salgadinho? Bolo, brigadeiro. Graça e paz, irmãos. Amém. Muito. Nós deixamos a Elise de folga hoje e pedimos oração pela manhã pela irmã Nélia, que sofreu uma queda e quebrou o pulso em 6 lugares. Vai ter uma cirurgia na quarta-feira, então pedimos que você esteja orando por ela, para que tudo vá bem. A cirurgia vai ocorrer lá no Hospital Santo Amaro, no Guarujá. Já tem uma barreira um pouco de distância, mas como elas moram lá, vão estar por lá. Então na terça ela se interna e na quarta ela vai estar fazendo a cirurgia. Então vamos orar por ela. Lembre nas suas orações de orar para que tudo corra bem, para que os médicos possam ser guiados por Deus e essa reconstrução que precisa ser feita ocorra bem, com sucesso, para que logo logo ela esteja junto com a gente. Amém, queridos? Essa semana nós, na verdade na semana passada, na quinta-feira, se você é um cara antenado um pouco, ou se você vive no mundo da internet aí, nós tivemos nos Estados Unidos um feriado, que é o feriado mais importante dos Estados Unidos, que chama Thanksgiving. E por incrível que pareça, irmãos, por mais que para nós brasileiros o mais importante nesse feriado seja o Black Friday, né? Não sei se você fez muitas compras na sexta-feira, mas só no ano passado no Brasil foram 400 milhões gastos, especificamente nesse fim de semana de promoções e loucuras. Mas em 1949, o presidente Gaspar Dutra instituiu esse feriado aqui no Brasil também. Feriado não. Instituiu esse dia aqui no Brasil como um dia de ações, dia nacional de ações de graça. Depois de 49, quase 20 anos depois, em 1966, a Lei 5110 estabeleceu que a comemoração desse dia se daria na quarta quinta-feira de novembro, assim como acontece lá nos Estados Unidos, da mesma maneira que os americanos fazem. E na quinta-feira eu fiquei pensando sobre isso, sobre ações de graça. É um tempo que eles param para se reunir com as famílias, e eles viajam, eles tiram férias, para poder agradecer. E se eu abrir oportunidade para você agradecer nessa noite, como normalmente nós fazemos no último culto do ano, você vai agradecer por muitas coisas, eu tenho certeza. Você vai agradecer por ter saúde, você vai agradecer pela tua família, os filhos provavelmente vão agradecer pelos pais, e vice-versa. Nós podemos agradecer pela vida da nossa pastora hoje, que completou mais um ano de vida ontem, pela vida da Rosângela, que completou mais um ano de vida na sexta. Nós temos muitos motivos para agradecer, mas eu ficava pensando sobre esses motivos que nós temos normalmente para agradecer. E especificamente eu pensava sobre saúde, eu falava, eu posso agradecer a Deus pela saúde, mas na verdade eu agradeço a Deus pela misericórdia que Ele tem com a minha saúde, porque eu sou muito descuidado. Provavelmente você também meu colesterol é alto. Há umas 2 semanas atrás, de 5 refeições, 4 eu fiz no McDonald's. Número 4, com batata grande, e mais um cheeseburger para completar, porque eu como pouco. Então nós podemos agradecer a Deus pela ter misericórdia, porque normalmente eu teria um infarto já, veio sair entupida e tudo mais. E nós podemos agradecer por todas as outras coisas, por amigos, famílias, irmãos. Mas eu fiquei pensando, será que é isso? Será que nesse dia especial, Dia Nacional de Ações de Graça, ou lá no final do ano, ou diariamente, será que é por isso que eu preciso agradecer? E eu confesso que eu gostaria de falar bem rapidamente, porque nós queremos comer bolo e salgadinhos, mas eu queria compartilhar com você rapidamente sobre agradecimento. Na verdade, eu fiquei pensando se os meus agradecimentos, que são os mesmos que os seus, obrigado pelo meu filho que dormiu uma noite inteira, não me incomodou tanto, obrigado porque ele tem saúde, obrigado porque eu fui para o trabalho e voltei sem nenhum tipo de problemas, obrigado porque Deus nos cuida. E Ele faz isso mesmo, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é poderoso para fazer tudo. Mas eu fiquei pensando se nós não agradecemos de uma maneira equivocada. E agradecemos por essas coisas que nós temos controle.
Provavelmente você não vai tentar Deus, porque foi esse o convite que o diabo fez para Jesus quando levou ele lá em cima. Falou: você está olhando olha tudo que você tem aí, tudo que você está vendo, e se você me adorar, se você se prostrar, você vai ter tudo isso. E numa outra oportunidade, a tentação maior para nós, o diabo falou para Jesus: se joga aí, pula aí, e manda os teus anjos vir te buscar. Nós não vamos sair num lugar perigoso durante a madrugada, ou num lugar onde estatisticamente se existe a possibilidade de ter um crime, algo assim. Nós vamos ficar lá e tentar a Deus. Nós não vamos fazer isso. E provavelmente você sabe o que você precisa fazer para manter a sua saúde. Você sabe que você precisa fazer um regime, você sabe que você precisa cuidar do teu colesterol, você sabe muitas coisas são da nossa responsabilidade, irmãos. Nós podemos até agradecer pela família, mas se você não manter um relacionamento, se você não abrir mão de muitas coisas, às vezes nas mãos das tuas próprias verdades, você não vai ter um bom relacionamento com a tua família. O André está roubando brigadeiro. Não pode, André. Mas depois, eu estou aqui, eu vou caguetar mesmo. Que isso, irmão? Nem aniversariante pegou você já pegou uma. Está amarrada essa lombriga aí. Mas muitas coisas que nós agradecemos, irmãos, está no nosso controle. Sabe por quê? Porque Deus pode fazer e sempre faz aquilo que é sobrenatural. Ele faz o que é impossível. Mas muitas coisas são possíveis e nós muitas vezes atribuímos para Deus, mas nós podemos cuidar da nossa saúde, nós podemos manter os nossos relacionamentos, nós devemos trabalhar muito afinco para manter o nosso emprego. E talvez nós precisássemos agradecer a Deus por outras coisas. E em Lucas 17, 16 e 18, você pode abrir aí na sua Bíblia, Lucas 17. Versículo 16 até o 18, nós vemos Jesus compartilhando uma crise de agradecimento, uma crise de gratidão. Jesus purifica 10 leprosos, você conhece essa história? E o versículo 16 diz que um deles, que era samaritano, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou para ele: mas não foram purificados todos os 10? Eu não curei os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. E eu fiquei pensando então sobre agradecimento, irmãos. E a primeira coisa que me veio na cabeça, pode ser que você tenha outros motivos para agradecer, mas a primeira coisa que eu acho que nós deveríamos agradecer diariamente, independente das circunstâncias, porque isso não muda, irmãos, é que nós somos filhos de Deus. Amém. Nós deveríamos agradecer pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós não somos mais criaturas, nós não somos mais pessoas que não têm um relacionamento com Deus, mas Ele nos chama como filho. Isso nos dá a oportunidade de chamarmos Ele como Pai, de nos relacionarmos com Deus como se Ele fosse o nosso Pai. Gálatas 4:7 diz assim: você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos, e nós não somos somente filhos, mas nós temos uma herança, nós somos herdeiros de Deus, irmãos. Talvez você esteja com problemas na sua saúde, talvez você esteja uma situação financeira. Essas coisas, irmãos, talvez possam fazer com que nós comecemos o nosso dia não tão bem, porque nós temos dificuldades. Nós sabemos as contas que temos para pagar amanhã, no primeiro dia de dezembro do último mês do ano. Mas, irmãos, existem coisas que são maiores que tudo isso. E eu não estou fazendo apologia para que você não pague a sua conta, para que você esqueça os seus problemas, mas eu estou dizendo, irmãos, que talvez nós precisemos ser gratos diariamente por coisas maiores. E a primeira delas que eu pensei, irmãos, é que nós somos filhos de Deus. Nós temos o privilégio, irmãos, isso não é qualquer coisa, porque se Deus, que é nosso Pai, é o Criador de todas as coisas,
pensava, irmãos, é que esse Deus que nos torna filho, Criador de todas as coisas, esse Deus, com toda a sua onipotência, onipresença e onisciência, esse Deus, irmãos, Ele ainda tem a capacidade de nos ouvir. Ele tem a capacidade de querer se relacionar comigo e com você. 1 Pedro 3,12 diz o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. O versículo está dizendo: os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão atentos, irmãos. Os olhos estão sobre nós e os ouvidos estão atentos. Ah, Leandro, mas está dizendo que é sobre os justos. É verdade, irmãos, e Deus olhando a terra não viu um justo sequer. Isso está lá no Velho Testamento, mas Jesus veio para justificar eu e você, e agora os olhos do Senhor estão sobre nós, e os ouvidos dele estão atentos porque nós fomos justificados, eu e você. Nós temos o privilégio, irmãos, de falar com Deus. Nós temos a honra de iniciar o nosso dia, ou qualquer momento do nosso dia, irmãos, de falar com o Criador do universo, de falar com Deus que pega todo o universo na palma da sua mão. Nós temos esse privilégio, irmãos, e isso não for motivo para nós agradecermos, irmãos, mais nada pode ser. Obrigado, Pai, porque Tu me fizeste Teu filho. Obrigado porque os Teus olhos estão me olhando, os Teus ouvidos estão atentos à minha oração. E a terceira coisa, irmãos, que eu pensava, está lá em Efésios 2, versículo 8, que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, irmãos. Nós somos salvos. A salvação nos foi dada, irmãos. A salvação nos foi dada pelo preço que foi pago lá na cruz por Jesus Cristo, irmãos. E por isso, fazendo um resumo daquilo que o pastor Ariovaldo Júnior falou para nós, por isso que nós somos mais que vencedores, irmãos, porque o pecado e a morte já foram vencidos lá na cruz. Nós não precisamos mais caminhar numa corrida louca, irmãos, buscando qualquer coisa, porque nós já recebemos a vitória. Nós não competimos mais, nós já temos, nós já vencemos o pecado, já vencemos o mundo, irmãos. Nós não temos mais nenhuma batalha em relação à salvação. A salvação já nos foi dada. E Efésios diz que é pela graça. Não é pelo que eu faço, não é por nada que eu faço. Nada que eu faço pode mudar o coração de Deus, irmãos. Nada que eu posso pode fazer com que Deus me ame mais. Não! Deus é soberano sobre todas as coisas, e Ele resolveu me dar e te dar a salvação. Nós estávamos condenados a viver no inferno, a viver no lamaçal, a viver na escuridão, irmãos. Nós somos salvos. Se isso não é motivo para nós agradecermos, irmãos, somos filhos de Deus, podemos ouvir, podemos falar com Deus e ser ouvidos, e temos salvação, irmãos. E a quarta e última coisa, Deus, irmãos, Ele é a fonte de todas as coisas boas que nós recebemos. Tiago 1,17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. O Deus que nos fez filho, que nos ouve, que nos deu a salvação, é um Deus que não muda. Tudo que é bom vem desse Pai das luzes, irmãos. Tudo que é bom vem de Deus, irmãos. Então tudo que é bom, irmãos, tudo que nos alcança, todas aquelas coisas que nós falamos, irmãos, a oportunidade de estarmos festejando nessa noite, a nossa família, o nosso emprego, a nossa saúde, tudo isso vem de Deus. Amém. Tudo isso vem de Deus, irmãos. Talvez esses, irmãos, na minha autoanálise, seriam os motivos que nós deveríamos agradecer diariamente, irmãos. Nós não precisamos esperar o Dia Nacional de Ação de Graças, mas nós precisamos, irmãos, ter a consciência e agradecer diariamente. Obrigado porque eu não sou nada, eu sou pecador, eu não mereço, mas mesmo assim o Teu amor me alcança. Amor esse que é incondicional, amor esse, irmãos, que nós recebemos primeiro. Deus, Jesus, nos amou primeiro. Ele não esperou o nosso amor, Ele não espera nenhuma ação nossa. Ele nos ama simplesmente, irmãos. Em meio a toda a minha incapacidade, a sua, em meio a nossas impossibilidades, irmãos, Deus nos dá amor, salvação
nos dá perdão, nos dá acesso direto ao Pai, nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas qual o problema nisso, Leandro? O problema, irmãos, primeiro é que nós muitas vezes não somos agradecidos. Nós muitas vezes esquecemos de agradecer. Primeiro, porque nós achamos que Deus tem a obrigação de nos dar tudo. Nós achamos que é tudo obrigação de Deus. Deus tem que me dar um carro novo, Deus tem que me dar um apartamento, um emprego novo, Deus tem que me dar saúde, Deus tem que me dar, irmãos, errado. Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele faz aquilo que lhe apraz. Provavelmente muitas coisas você vai conseguir na tua força, na tua capacidade, com a bênção de Deus, sim, com a soberania de Deus acompanhando isso, sim, mas irmãos, Deus não tem obrigação de nos dar nada. Ele já nos deu tudo isso que eu falei para você, porque muitas vezes nós esperamos mais, nós reivindicamos mais, já que foi nos dada a herança de sermos filhos, foi nos dada a salvação de graça, foi nos dado a possibilidade de falar e ser ouvido pelo Deus, Criador do universo. Nós não podemos achar que Deus tem a obrigação de nos dar tudo isso. A segunda coisa é porque muitas vezes, irmãos, nós não somos agradecidos, porque nós vivemos olhando essa terra, olhando somente o que está acontecendo aqui, irmãos, e esquecemos que nós somos peregrinos e passageiros desse mundo. Esse mundo não é para nós, irmãos. Existe algo mais. Existe, irmãos, uma esperança eterna. Se nós olharmos só por agora, nós vamos só agradecer pelo que está acontecendo agora. Nós vamos viver o que é material, viver o que é imediato. Nós vamos agradecer por coisas materiais, por coisas temporais. Mas se nós olharmos para o futuro, irmãos, nosso foco vai mudar. Nós vamos viver de modo diferente. Nós vamos valorizar o que está lá na frente, irmãos. Tirar o foco disso aqui faz com que eu possa viver agradecendo por tudo que eu falei, irmãos, porque independente da situação, da enfermidade, da dificuldade, irmãos, nós temos a salvação. Jesus morreu por nós e nós temos uma esperança eterna de morar num lugar muito melhor. Morar num lugar que não tem sofrimento, que não tem dor, que eu vou poder comer quantos Big Mac, quantos cheddar, Big Mac que eu gosto, quantos sanduíches eu quiser, que meu colesterol não vai aumentar. Você vai poder comer coxinha à vontade lá, e você vai fazer hoje aqui. Muitas vezes, irmãos, nós agradecemos por todas as outras coisas, esquecemos de agradecer por aquilo que é mais importante. Esquecemos de glorificar a Deus, irmãos. E a nossa vida precisa ser abundante em ações de graça. Nossas orações precisam incluir ações de graça. Não é só um canal de onde você vai pedir, liga para Deus e faz todos os teus pedidos, não, irmãos. Jesus começa: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Jesus continua a oração, o modelo de oração que Ele deixa para nós, glorificando o Pai. Salmos 50, versículo 23, diz o seguinte: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Colossenses 2,7, irmãos, diz assim: enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Transbordando de gratidão. A nossa vida precisa ser assim, irmãos, transbordando de gratidão. Agradecer por todas as coisas terrenas e materiais, sim, irmãos. Nós agradecemos hoje, como eu disse, a vida da Elise, nós agradecemos pela vida da Rosângela essa semana também, irmãos, mas nós não podemos esquecer de agradecer pela salvação, agradecer pelo ouvido inclinado de Deus, agradecer, irmãos, por sermos filhos, agradecer por toda a boa dádiva que vem do Pai das luzes. Eu termino com Colossenses também, capítulo 4, versículo 2, que nos dá alguns conselhos. Diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Sejam agradecidos, irmãos. Nós precisamos ser agradecidos, principalmente para as coisas que são eternas, não só para as coisas terrenas,
Nós precisamos tirar os nossos olhos daquilo que é somente terreno, daquilo que é terreno, e agradecer pelas coisas celestiais, agradecer pelas coisas eternas, e glorificar a Deus, e sermos agradecidos, e transbordarmos de gratidão, Deus. Amém, queridos? Amém. Esse é o meu conselho, Deus, para você nessa noite, que você possa ser agradecido, porque independente da situação que você tiver, se ela for boa ou ruim, nós vamos agradecer pela certeza que temos de sermos filhos, de sermos ouvidos por Deus, de termos a salvação. Isso não muda, Deus. Isso não muda, essa é a certeza que nós temos, que nós possamos agradecer a Deus por isso diariamente, com as nossas vidas, com a nossa adoração, irmãos, com as nossas orações, que possamos ser agradecidos em nome de Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por tudo que falamos, Pai, porque toda boa dádiva, Pai, todo dom perfeito vem de Ti, que é o Pai das luzes, Pai. Pai, nos ajuda a virar o nosso foco não só para aquilo que é terreno, não só para aquilo que nós enxergamos e julgamos importantes para a nossa vida aqui, Pai, mas que possamos lembrar do privilégio, de outras coisas que nós temos, Pai, agradecer pela cruz, agradecer pela Tua obra, agradecer por todas as coisas, Pai, mas que possamos lembrar disso diariamente, que a nossa vida seja uma vida de gratidão, gratidão por ser filho, gratidão por ser ouvido por Ti, gratidão, Pai, por ter recebido de graça a salvação, Pai, nos ajuda a ter essa consciência, nos ajuda a fazer isso, Pai, para a honra e glória do Teu nome, que possamos viver assim, uma vida de gratidão, transbordando de gratidão, que possamos ser agradecidos, Pai, e glorificar o Teu nome, isso seja um reflexo nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deus te abençoe e possamos viver uma vida